Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que voltamos com cara nova e novas reportagens, mostrando o melhor do agronegócio para você. Confira os principais assuntos de hoje. Lucre produzindo ovos de galinhas híbridas. Como fazer mudas de Ora Pronobis. Os cuidados no transporte seguro dos suínos. E acredite, a UPVC está de volta com o melhor da moda de viola. Começa agora mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. A avicultura não é só frango. A produção de ovos de galinhas híbridas pode ser uma boa opção de negócio para o pequeno, o médio e o grande produtor. O consumo de ovos no Brasil disparou nos últimos 15 anos, tornando essa a proteína que mais teve aumento de mercado. E o trabalho para que isso acontecesse não foi simples. Antigamente, a gente ouvia falar muito essa questão do ovo estar associado ao aumento do colesterol, né? Havia esse conceito, né, de que em algumas partes do ovo havia uma alta concentração de colesterol. Mas, com os anos, com estudos e com um trabalho de marketing forte também, isso foi desmistificado e, com isso, houve um impulso grande no consumo de ovos no Brasil. Para se ter ideia, o indicado é que cada indivíduo consuma em média 230 ovos por ano. Em 2007, o número registrado foi de apenas 131 unidades. Mas com a recuperação de mercado, dados atuais apontam que o consumo passa dos 257 ovos por pessoa. Com o aumento da carne, né, que aconteceu muito nos últimos anos, o ovo passou a ser uma alternativa interessante para poder completar, né, compor a dieta do brasileiro com uma composição bastante rica. Com o consumidor ávido pelo produto, trabalhar com a avicultura em menor escala ou colonial é uma opção interessante para os pequenos produtores. É uma boa alternativa para aquele pequeno produtor que quer complementar a sua renda, às vezes já trabalha com horticultura, já trabalha com produção de outros alimentos ou animais dentro da propriedade, e é uma alternativa barata e que não demanda muita área e que pode não só compor a sua renda, como ser a sua fonte de renda. Então, existem casos, relatos, né, que eu já acompanhei de produtores que às vezes produziam leite ou carne, em algum momento desistiram dessa atividade por questões econômicas, alguma dificuldade, e partiram para a produção, voltaram para a avicultura. Então, assim, pode ser uma atividade bastante rentável. Para obter bons resultados, o produtor deve investir em poedeiras híbridas, indicadas para pequenas propriedades. Elas produzem bem e são econômicas. Além disso, é preciso também ter procedência nos ovos que serão comercializados, o que faz com que as boas práticas sejam prioridade no dia a dia. Primeiro, ele deve adquirir poedeiras que sejam vacinadas. Então, adquire frangas com 16 semanas, com 90 dias ou com 16 semanas, que já com todas as vacinas. Com isso, facilita a manutenção da saúde das aves no plantel. Outra coisa é não criar misturado com outras aves. Então, tem que ter um galinheiro próprio, né, onde ele aloja essas frangas com 16 semanas. Com 20 semanas, elas começam a produzir ovos. E ideal que eles tenham uma cama do galinheiro sempre fofa e seca. Ela não pode estar úmida ou empastada, que dá fungo nos pés das galinhas, e aí elas contaminam, sujam os ovos e contaminam os ovos. Outra coisa,
as camas do ninho, onde elas vão fazer a postura, tem que ser limpa, ter uma cama renovada, pelo menos com 1/3 da maravalha a cada semana, para que os ovos sejam limpinhos quando vai colher. Então, nesse sistema, para uma família que mora no sítio, no interior, numa chácara, eles conseguem fazer um lote aí de 150, 200, até 500 poedeiras para vender ovos de qualidade no mercado local. A poedeira 051 na Embrapa é um exemplo de produtividade para o produtor familiar. Se bem manejada, cada ave alojada tem potencial de produzir 345 ovos durante seu ciclo. Ela pode atingir no pico 90%, 91% de produção, e ela pode produzir até 90 semanas de idade. Então, das 20 até as 90 semanas de idade, ela pode produzir ovos. O que acontece é que a curva de produção delas cai mais rápido do que a curva de produção das de alta produtividade. Então, o produtor pode reter o lote enquanto estiver sendo econômico. Depois que ela diminuir muito a produtividade lá por 70, 80 semanas, talvez ele não seja viável para ele manter por mais tempo. Mas se ele tiver um bom mercado e elas estiverem com boa saúde, elas vão manter uma produção até 90 semanas. Com o foco em lucrar e ter aquele dinheirinho a mais no fim do mês, os produtores têm cada vez mais procurado estudar a gestão do negócio, ponto fundamental para o início de qualquer atividade agrícola. É muito importante para aquele produtor que for iniciar essa atividade que ele aprofunde seus conhecimentos, busque apoio, né, nas instituições que podem ajudá-lo com capacitações, com consultorias, para que ele comece certo. Eles buscam muito a questão de como aumentar a sua produtividade, né? Então, assim, escolha de animais mais produtivos, que tenham uma postura mais continuada, que sejam animais que tenham uma certa rusticidade, que não demandem, assim, muito manejo. Então, isso é um ponto, e é um ponto muito importante, porque quanto mais produtiva você conseguir fazer a sua atividade, você vai ter um melhor gerenciamento dos gastos, né, redução de custos e uma melhor rentabilidade lá no final. Do uso como planta medicinal até a salada do dia a dia, a Ora Pronobis vem ganhando fãs por todo o país. Rústica e fácil de cultivar, ela pode ser boa fonte de renda para o produtor. Seja na horta ou no quintal de casa, a Ora Pronobis não faz cerimônia. É uma planta extremamente rústica, fácil de pegar e, com o manejo certo, pode ser muito produtiva. A Ora Pronobis é uma planta riquíssima, nativa da flora brasileira. Ela é encontrada desde a América Central, Colômbia, Brasil, tá? E ela é usada mais frequentemente como hortaliça tradicional em Minas Gerais, naquele circuito das cidades históricas. Ali ela ganhou muita notoriedade desde o passado, tem um uso tradicional muito intensivo. E não é à toa, é porque é uma planta muito rica. Ela só não ganhou mais, talvez, difusão geográfica por causa dos espinhos, dos acúlios, né? Por isso Pereschia aculeata. Aculeata é com espinhos. O pesquisador da Embrapa ensina que com podas constantes e sucessivas é possível controlar o desenvolvimento da planta, facilitando o manejo e aumentando a produtividade do pé. Ela é uma planta que cresce muito intensivamente, é uma planta muito vigorosa, mas com esse manejo a gente mantém a planta meio que domada. Tá? Então ela cresce até mais ou menos 1,80 m, 2 metros de altura, a gente efetua uma poda, né, que essa poda já é uma colheita, tá? E a gente faz isso sucessivamente. Então ao longo do ano, mesmo aqui sem irrigação no cerrado, esse cultivo é sem irrigação, a gente tem de 7 a 8 colheitas por ano, tá? Fazendo esse manejo. E para o agricultor a gente já tem algumas unidades em que a gente propõe ter 6 talhões. Ele colhe um talhão na primeira semana, na segunda semana o segundo talhão, terceiro, quarto. Quando ele volta na 7ª semana, o primeiro talhão já está em ponto de corte de novo. Então por isso a proposta que a gente tem de fazer esse
cultivo com podas sucessivas, né? O manejo com podas sucessivas, o que nos permite também botar plantas muito mais próximas uma da outra, fazer o plantio adensado. Tá? Então, pode-se ter até 5.000 plantas por hectare fazendo esse manejo. E dá mais de 1 quilo por planta a cada corte. Então, se são 6, 7, 8 cortes, depende da região, aqui no Cerrado tem dado entre 7 e 8, a gente tem uma colheita por hectare de mais ou menos 5.000 quilos, a cada corte, 7 vezes, 8 vezes, 35, 40 mil quilos de folhas por hectare ao ano. Outra vantagem da hortaliça é que a lavoura pode ser formada de uma maneira bem econômica, através de mudas que são feitas com os caules resultantes das podas. O plantio da Ora Pronobis é feito por meio de estacas, uma propagação vegetativa, não é semente. Ela também produz semente, mas é muito esporádico. O que a gente faz é o plantio da estaca, enraizamento de estaca. Tá? Então, quando a gente faz a poda, por exemplo, para a colheita, né, a gente colhe hastes como essa aqui, de uns 80 centímetros, um pouco mais, um pouco menos. A gente retira as folhas para a colheita, né? Então, esse trabalho é feito normalmente no galpão arejado, com calma e tal, etc. Tá? Vou botar aqui na caixa. E aqui uma estaca de uns 15 centímetros é o que é recomendado para o plantio. Então a gente pega, corta sempre a parte basal para ter um novo fluxo de puxada de água. Cada muda, na verdade, é uma bombinha e corta aqui com mais ou menos uns 15 centímetros. Tá? Então essa é uma muda, 15, 20 centímetros, né? O meu palmo tem uns 22. Quando a gente vai transportar, eu sempre corto um pouquinho maior. Chegando no local, no momento de plantio, é recomendado fazer mais um corte por baixo e mais um corte por cima, para que o fluxo de água flua sem nenhum impedimento, tá? Porque se a gente deixa isso aqui 2, 3 dias, ela forma uma calosidade, tá? Então a gente recomenda no momento do plantio fazer mais um corte na parte basal e no ápicezinho, para induzir esse bombeamento de água. Cada plantinha é uma bombinha d'água, ela puxa a água de baixo e vai para cima. Se aqui tiver formado uma calosidade, dificulta um pouco o enraizamento. Tá? E sempre atenção, esses acúlios, né, que são os espinhos, eles têm que ficar virados para baixo. Essa é uma muda de Ora Pronobis. A gente recomenda entre 15 e 20 centímetros de tamanho, tá? Fazer sempre o corte na parte basal e no ápicezinho aqui para facilitar o fluxo de água e nutrientes, né? Para evitar aquela formação de calosidade, quando a muda fica cortada 2, 3 dias, ela caleja aqui embaixo e dificulta esse fluxo. Então, no momento de plantio, fazer o corte. O tecido, a parte do caule que a gente escolhe é uma intermediária, nem muito macia, muito tenra, que é aquela muito verde demais, nem muito dura, muito lignificada, muito celulose aqui embaixo. Então, é um caule, a porção intermediária do caule. Sempre que for plantar, repare que os acúlios têm que ser virados para baixo. Tá? Acúlio é esse espinho aqui, tá? É um tipo de espinho. Ele tem que ser virado para baixo. A gema vai sair dali de cima, naquele tecido meio marronzinho tem uma gema dormente. Dali que vai sair o broto, a gema e formar novo galho, né? novo ramo. E repara que embaixo tem uma cicatriz. Essa cicatriz não é de galho, ela é uma cicatriz de uma folha. Tá? Ela forma também uma folha, mas é uma folha terminal, uma folha que não tem broto. É só uma folha, como está aqui. Então a gente tem sempre que deixar os espinhos, acúlios virados para baixo para permitir que o broto nasça para o lado certo. E no plantio, outro detalhe importante, é a gente enterra mais ou menos metade. Tá? Então a gente coloca o plantio num saquinho com substrato. Não precisa ser um substrato muito rico, porque é uma planta muito resistente, muito rústica, muito vigorosa. É só assim com o que ela tem de reserva para ela disparar os processos iniciais e logo com 3, 4 semanas a gente está levando para o campo. Então ela não precisa de um substrato muito enriquecido demais. É para dar sustentáculo para ela, começar o processo de enraizamento e logo ela vai para o campo. É muito comum, na época chuvosa, a gente fazer inclusive o plantio diretamente no local definitivo. Tá? E a gente faz essa questão do enraizamento em recipientes, claro, por uma segurança e principalmente em épocas que não são tão propícias ao plantio. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você.
acesse o nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. A preocupação com o bem-estar dos animais durante o transporte vem crescendo muito entre os suinocultores. Alguns cuidados garantem conforto, menor estresse e maior segurança dos leitões. Da granja ao frigorífico, diversos cuidados são indispensáveis para garantir o transporte legal, o bem-estar dos suínos e a qualidade do produto final. Quando a gente fala das principais vantagens do transporte legal dos suínos, é que você tem um alimento de maior qualidade. E quando você tem um transporte legal de suínos, você tem uns suínos mais felizes e os manejadores menos estressados, porque os animais são conduzidos com calma, com tranquilidade, sem estresse. Se eu trabalho com animais adequadamente, eu não me estresso e, por consequência, não estou estressando os animais. Dessa maneira, eu tenho uma redução do tempo de embarque, eu tenho um ambiente mais agradável para trabalhar, eu tenho um menor número de agressões nos animais, eu tenho um menor número de animais mortos no transporte, no manejo para abate, e eu tenho redução das perdas quantitativas e da redução das perdas qualitativas. Que seriam perdas quantitativas? Mortes, fraturas, lesões. E perdas qualitativas, principalmente a questão da qualidade, uma carne saudável, tenra, gostosa e de boa palatabilidade. Para o sucesso do transporte, a análise de aptidão de cada suíno é fundamental. Nenhum suíno pode ser embarcado se ele não se locomover por si próprio. Essa é a regra básica. O suíno tem que sair da baia e ir caminhando até o interior da carroceria do caminhão. É claro que algumas vezes você tem alguns animais que têm alguma lesão, algum problema de locomoção. E esses animais devem ser conduzidos com maior atenção, com maior dedicação, com bastante carinho, sem pressa, com calma, deixando ele se locomover tranquilamente. E a gente sempre recomenda, quando você estiver embarcando os animais, se você tiver algum animal com problema, a gente recomenda que esse animal seja sempre embarcado no piso inferior do caminhão e sempre no último box. E deve ser comunicado ao motorista que tem algum animal no último box do caminhão, no piso inferior, que mereça ter um cuidado, uma dedicação especial na hora do desembarque dos animais. Com o propósito de reduzir o estresse dos animais, as necessidades básicas devem ser atendidas antes e durante o percurso. Todo animal não deve ser embarcado com o estômago cheio. A gente sempre recomenda que os animais, antes do embarque, sofram um jejum, que a gente chama de jejum do manejo pré-abate, entre 8 e 12 horas antes de iniciar o embarque dos animais. Nesse período, deve-se retirar somente a ração dos animais. Eles não podem mais comer de 8 a 12 horas antes de iniciar o embarque dos animais. E nós temos que prestar bastante atenção que os animais, eles têm um hábito de se alimentar em determinadas horas do dia. Dessa maneira, nós devemos prestar bastante atenção ao manejo dos animais, porque eles vão sentir fome, eles vão procurar o comedor e eles não têm o que comer. Então, eles vão tentar encontrar outra maneira de saciar a sua fome. Então, eles vão procurar mais água para beber. Então, os animais são restringidos do consumo de ração e não do consumo de água. Ter o veículo apropriado, a equipe técnica preparada e a documentação necessária provê a segurança do manejo. Todos os nossos caminhões são um sistema de arrastabilidade.
A cada momento nós sabemos onde que o caminhão está, se ele está parado na estrada, se ele deu uma pane, e nós sabemos o momento adequado que ele chegou na granja, a hora que ele foi embarcado os animais, a hora que ele saiu da granja, a velocidade média dele que ele tem. Nenhum suíno pode ser transportado sem emissão de nota fiscal, sem o guia do GTA, esse tipo de coisa. E bem como os receituário, como que os animais foram medicados, se eles foram medicados, o que foi medicado durante a produção dos animais. Para atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde Animal, os animais devem ser transportados com uma densidade adequada de 230 kg por metro quadrado, evitando problemas como o desconforto térmico e o excesso de peso da carga. Você tendo essa densidade adequada no transporte e os procedimentos adequados no manejo de embarque dos animais, e os procedimentos onde o motorista, o condutor do caminhão, saiba daquele que está transportando um produto que futuramente será um alimento destinado ao consumo humano, os nossos animais não são estressados. Eles são extremamente calmos, até mesmo porque uma maneira de se avaliar se no manejo para abate o estresse dos animais é grande é por alguns parâmetros que a gente pode medir quantitativamente, ou seja, a taxa de mortalidade, o número de animais que chegam cansados no frigorífico, o número de lesões na carcaça dos nossos suínos. A Revista Rural realizou este mês mais uma festa de premiação dos troféus Top List e Top Rural, homenageando as marcas e produtos preferidas do homem do campo. Premiando empresas e ações, o Top List e o Top Rural 2022 aconteceu em clima de descontração, em uma casa sertaneja de São Paulo. Para a Belgo é muito importante e muito gratificante estar aqui novamente, mostra que nós estamos trilhando o caminho certo, né? Apesar de já estarmos há um longo tempo no mercado, a gente vem constantemente inovando a nossa linha de produtos para agradar todo o mercado consumidor. É sempre uma honra para a Jato receber esse prêmio, porque é um reconhecimento ao nosso trabalho. A gente trabalha bastante para desenvolver tecnologias de qualidade para ajudar o produtor no seu dia a dia. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento. Acho que é fruto do trabalho que a gente, como Vetoquinol no Brasil, estamos realizando com grandes marcas, né? E acho que o foco é sempre estar próximo do pecuarista, ajudando aí na produtividade, na sua jornada, né? Em um mercado bastante concorrido, estar na preferência do produtor é um motivo a mais para se comemorar. Uma emoção muito grande estar recebendo esse prêmio, né? Coima marcando aí seus 70 anos de mercado, né? Contribuindo com a pecuária brasileira e fazendo com que a gente prossiga no caminho aí. Isso mostra que a gente está no caminho correto. Para a gente é uma honra estar entre as marcas preferidas do produtor, ganhando com Pioneer, nossa marca de sementes, e também com pastagem. Já há alguns anos a gente recebe o prêmio, para a gente é super importante. E agora, pela primeira vez, a gente recebeu o reconhecimento para fungicidas. É um prazer enorme estar participando desse prêmio aqui, ter recebido esse prêmio. Para nós do Marketing JF é uma tremenda honra, né? E ainda mais sabendo que vem da boca do povo, né? Nossa empresa tenta sempre estar sendo o mais próxima deles possível. Para a Fábio é um grande orgulho ganhar esse prêmio, esse reconhecimento pela revista. Nós estamos trabalhando fortemente para o sucesso, né, cada vez maior da linha dos aditivos alternativos, visando trazer soluções customizadas para os nossos clientes. É o 20º ano consecutivo que nós recebemos o prêmio de sementes para pastagem e também recebendo um segundo prêmio, que é em sementes para integração lavoura-pecuária-floresta. E ficamos muito agradecidos, porque esse prêmio, quem nos dá é o produtor rural. A gente está, né, com essa premiação pelo 16º ano, no caso do Bovigan, que demonstra cada vez mais que é um produto que
que continua permeando, né, no mercado. O pecuarista continua reconhecendo essa tradição, essa confiança, o que é muito importante. E a gente ficou muito surpreso e ficamos muito felizes com a conquista da premiação para o Zimprova. O Zimprova foi o primeiro ano que ele adquiriu a premiação na categoria. É extremamente importante para a gente esse reconhecimento pelo lado do pecuarista. Com o ano apenas começando, certas estratégias e novidades já estão definidas pelas empresas, a fim de manter o constante desenvolvimento do setor. A gente vai vir aí com uma ferramenta digital bem bacana, então tem essa novidade que está chegando, tá? A gente também tem um apoio que a gente criou com as plataformas de agronegócio, que é um time físico que atende as grandes regiões do país. Então isso favoreceu com que esse profissional estivesse próximo do nosso gerente e também próximo do nosso cliente. Um dos projetos principais é agregar cada vez mais serviço, além dos nossos produtos, para o produtor rural. Então a gente está aí com tecnologias novas, softwares novos, para poder auxiliar na gestão, na sustentabilidade da produção nacional. É um ano que o produtor tem que pensar que, num ano mais competitivo, o que tiver o melhor produto, a melhor competitividade vai sair na frente. E a Zoetis vai estar junto com as soluções e com os produtos que completam essa solução para 2023. Anunciamos agora em dezembro o nosso FIAGRO, né, a estruturação de um FIAGRO em parceria com o BTG e o BNDES para financiar projetos de pós-colheita, né? É uma linha aí que vai ter 300 milhões disponíveis, então a Kepler, além de fornecer produtos e serviços, também está ajudando o agricultor a financiar os seus projetos em parceria com grandes instituições financeiras. A gente tem um portfólio completo hoje da Massey, né? Então, desde tratores até fenação, a gente se destaca no mercado e com alta tecnologia. Então esse é o foco, tecnologia e atendimento ao cliente. Esse ano nós estamos trazendo novos produtos para o mercado brasileiro, são pelo menos 30 novos produtos a serem lançados no decorrer do ano, para novos mercados, novos nichos, novos segmentos, e que com certeza isso vai agregar ainda mais, vai expandir os nossos negócios e vamos ultrapassar aí a marca de mais de 5 mil pontos de venda em todo o território nacional. A JA Saúde Animal entra em 2023 bastante confiante, muito em contrapartida até do que o mercado vem esperando, que tem muita gente pessimista, mas pelo contrário, a gente continua na crescente, sendo uma das empresas que mais se destacam no mercado de saúde animal. Então a JA continua investindo, continua determinada em galgar outros patamares dentro do mercado de saúde animal no Brasil. Além das categorias tradicionais do Top List, algumas ações também foram reconhecidas durante a festa, através do troféu Top Rural. A campanha Um Gol foi nosso maior desafio desse ano, porque pela primeira vez a gente teve uma Copa sustentável, uma Copa zero carbono, e primeira vez uma empresa do agro patrocinando uma Copa do Mundo. E com isso a gente conseguiu, vamos falar assim, furar a bolha do agro com essa campanha. A gente trouxe Cafu, que representa muito bem o futebol brasileiro, né? E é o nosso capitão do Penta. Então a gente quis realmente levar a mensagem de sustentabilidade do agro no maior evento do mundo. Receber o prêmio com a nossa central do Mais Agro é a certificação que a gente tem, né, de que a gente está fazendo um belo de um trabalho, levando informação atualizada para o produtor, conteúdos relevantes e no momento correto. Então, para nós é um prazer. Eu estou aqui representando diversos profissionais, internos e internos da companhia, e estou muito feliz, muito contente por essa premiação. E hoje, finalmente, você vai poder matar a saudade. Com vocês, mais uma moda de viola ao som da OPVC. Alô, nossos amigos da Revista Rural, aqui é a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, começando mais um ano novo aí, né, 2023, com o quadro Papo de Violeiro. E hoje vamos fazer aí um clássico, né, uma letra lindíssima e uma toada bela, denominada Obras de Poeta, cantada, né, que ficou eternizada aí pelo Chitãozinho Chororó,
composição de Chico Lau e Vital. Bora nós, vamos fazer essa toada. 1, 2, 3, 1. Passarinhos enfeitam os jardins e as florestas, são iguais às melodias, vivem a alma dos poetas, qualquer tipo de canção. Nosso programa vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!